Olá, o podcast Na Íntegra está no ar. E hoje nós convidamos como entrevistado o presidente da FIEMES, a Federação de Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, para falar sobre o desenvolvimento do setor, ainda onde há espaço para atrair novas indústrias, a importância para a economia do Estado, a formação de mão de obra e esse momento econômico que Mato Grosso do Sul enfrenta e como vivencia, na verdade, né, diante dos bons indicadores e como a indústria se insere nesse cenário. Eu queria que o senhor começasse, inclusive, falando sobre isso. Onde está a indústria nesse cenário que Mato Grosso do Sul vivencia hoje? A representatividade dela em questão de números e empregos? Bom dia, Maristela, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é sempre bom, interessante a gente vir trazer à sociedade exatamente o que acontece no Estado, né? É porque é que esse Estado hoje, ele é o Estado da vez, né? Está em franco desenvolvimento. E o que é muito satisfatório para nós é exatamente a condição de fazer um desenvolvimento estadual. Se você avaliar, os nossos 79 municípios estão contemplados de alguma forma de atendimento. A indústria vem avançando forte, muitas vezes as pessoas sempre comentam que é a indústria da celulose, mas nós temos aí uma cadeia que vem por trás da inauguração de uma empresa do tamanho de uma Suzano, por exemplo, do Maralco, que está em pauta, né, do Abracel e assim por diante. Então, nós podemos avaliar que em cada município que chega uma indústria dessa, há uma transformação econômica e social na região e até do Brasil. Então, cada empresa ela abrange uma região do nosso estado. Por isso que os 79 municípios hoje estão contemplados, né, no resultado dessas atividades. A indústria ela tem uma capacidade, né, de gerar empregos e também é muito exigente porque essa empresa ela precisa de trabalhadores qualificados, né? Uma prova clara disso que enquanto a nossa escola ali de Ribas não está pronta, nosso centro integrado SESI e Senai, nós inauguramos ontem a primeira sala de aula em containers de sala de aula, uma demanda que a Suzano me fez lá atrás e eu me comprometi com o então presidente, o Schalka, Walter Schalka, de que nós, em fevereiro, iniciaríamos essa obra com 250 vagas. As nossas crianças estão lá e, de certa forma, atendendo a uma demanda que foi construída como uma empresa. Então, agora o foco é a área de inocência, né? Nós temos aí já em abril o start do início da obra, praticamente pronto já a terraplanagem, e agora a gente começa as partes que envolvem a construção. Lá também cerca de 600 casas já se iniciam, ou seja, há um novo boom naquela região. E é por isso que a indústria é importante e a gente tem fomentado, inclusive, novos setores. A gente vê que uma grande empresa como essa movimenta muito o setor de comércio, de serviços, atrai muitas pessoas que vão morar, que vão consumir, que vão para a escola, que, enfim, e esse é o grosso da arrecadação de ICMS do Estado. A indústria ela ainda está num espaço menor na arrecadação. Quando uma gigante dessas vem, ela traz também indústrias pequenas que, por exemplo, fornecem peças, ou isso é uma coisa que as indústrias menores ainda vão vir mais para frente? Não, elas estão vindo. Se você vê as empresas que chegam, né, os números, por exemplo, da junta comercial, e para onde vão essas empresas, você avalia que é por lá que elas estão. Então, existe um suporte muito grande em cada indústria dessa, né? E a atividade industrial hoje já é a segunda atividade em receita do Estado, né? Os melhores salários estão na indústria, também a exigência da qualificação desses trabalhadores, dessas pessoas, mas a segunda atividade econômica do Estado já é a indústria. Eu vi que o senhor criou o senhor anunciou num desses fóruns de empresas que teve fora do Brasil, o senhor falou de uma diretoria de sustentabilidade. Eu imagino que isso se comunique com a questão ambiental, que está diretamente ligada e que está muito forte, né, nas atividades econômicas, essa necessidade, e também a relação com a sociedade, é nesse sentido que o senhor pensou nessa diretoria de sustentabilidade, como que ela vai se esparramar em suas ações? Nós, há cerca de um ano e meio atrás, nós protocolamos na ONU e já recebemos a informação de que o nosso cadastro foi aceito
em defesa de sustentabilidade. Nós temos hoje no Estado o Pantanal. O Pantanal hoje é uma ferramenta de luxo. É algo assim que deve ser prioridade nas ações hoje de sustentabilidade em todas as áreas. Nesse olhar, de que forma nós vamos chegar à sociedade com o projeto de neutralização de carbono 2030. O que nós estamos fazendo? Então, nós ancoramos ali, nessa diretoria de sustentabilidade, todos esses trabalhos, que vão desde logística reversa, lei de resíduos sólidos, também os programas de ESG, que as empresas hoje necessitam serem adequadas, também hoje a comercialização de energia fotovoltaica, que são suportes que vão desde o projeto de construção de uma usina e acompanhamento, e depois a utilização de um modo correto dessas placas fotovoltaicas. Então são projetos que acabam trazendo a sustentabilidade para dentro das empresas e também nas casas das pessoas. Estamos iniciando um projeto muito claro com as prefeituras municipais, também com as câmaras de vereadores, para que a gente leve esses projetos de zero carbono para cada órgão público, nas prefeituras, nas câmaras municipais, extensivo, claro, às empresas regionais que estão instaladas ali. Então é um hub de controle, claro, e projeto visando a área de sustentabilidade, que é uma pauta mundial hoje de extrema necessidade. Então, muitas vezes as pessoas vêm falar de projetos de sustentabilidade e aí, aonde elas vão? Então, nós estamos... Os órgãos públicos, em tese. Que não tem suporte para isso. Uhum. Então, o órgão público está ali, ele faz a lei, ele orienta e tal, mas como é que você vai implantar, por exemplo, aqui, no Campo Grande News, projetos de sustentabilidade? Quem vai fazer isso? Não é o governo. Uhum. Então, somos nós, empresários do setor privado, que temos que encontrar uma resposta para a necessidade de cada empresário e também de cada casa. Eu estudo com alguns prefeitos já a condição das pessoas físicas serem beneficiadas, ou seja, sejam aderentes a programas de sustentabilidade dentro das suas próprias casas. Então, são projetos que são interessantes, que essa diretoria de sustentabilidade dará sequência e avançando cada vez mais nessas propostas. Eu vi ontem na entrevista do governador, ele pôde esmiuçar mais o que ele tem dito em várias ocasiões aqui, porque são jornalistas que estão de olho no assunto à distância. E ele deixou muito claro que que o governo pensou uma matriz de desenvolvimento industrial que se comunica com a matéria-prima que está sendo produzida na área rural e que eles pensaram no modelo em produzir, por exemplo, muitas florestas, porque isso contribui com essa meta de carbono, Então, até ele disse, poderia uma indústria automotiva? Poderia, mas lá não tem a afinidade com isso. Como a FIEMES se comunica com o governo do estado nesse sentido? A FIEMES também vai junto tentar atrair empresas? Vocês também fazem esse esforço de atrair novas empresas para cá? Em sintonia com o governo ou a FIEMES tem o seu próprio interesse em desenvolvimento industrial? Olha, isso é um trabalho a quatro mãos. Não é só o governo. Somos nós, o governo, as prefeituras, que têm as câmaras de vereadores, que muitas vezes precisam ajustar as suas leis, a Assembleia Legislativa, que dá suporte na legalidade, muitas vezes, de um projeto. Então, há um trabalho a quatro mãos. Isso, quando bem feito, nós temos o resultado que Mato Grosso do Sul tem. Então, nós não podemos acreditar a A ou B esse projeto. Eu entendo que essas quatro mãos trabalham no mesmo alinhamento e isso tem feito o resultado do Estado. O ambiente de negócios do estado de Mato Grosso do Sul, ele é diferenciado. Isso não são palavras minhas, como presidente da Federação das Indústrias, são palavras dos empresários que estão vindo para Mato Grosso do Sul. Criado esse ambiente de negócios, as empresas têm interesse. E é por isso que nós desenvolvemos essas atividades assim com maestria. E aí são bem recebidas, cada um com o seu projeto, cada um com a sua atividade, e para todos a gente tem um tipo de acompanhamento. Como esse que eu citei agora há pouco, de uma escola container de 250 alunos ali em Ribas do Rio Pardo. Então, todas essas necessidades, elas são ajustadas para que essas empresas venham para cá. E a nossa preocupação realmente é essa, é transformarmos aquilo que produzimos aqui em produto acabado para exportação ou para o mercado interno. Esse realmente é o grande desafio. Que, por exemplo, a nova atividade de laranja agora.
essa primeira laranja que será produzida aqui, ela será exportada para São Paulo, para as indústrias processarem lá. Assim que nós tivermos a produção clara já de sustentar uma grande empresa de suco de laranja, por exemplo, já tem o compromisso assinado que essa empresa industrial virá a Mato Grosso do Sul. Ou seja, há uma conversa entre o start de um projeto e o fim desse projeto. Então, essa é a integração que faz o desenvolvimento da indústria no estado hoje. Eu queria que o senhor me falasse onde Campo Grande se insere, o que é que Campo Grande pode ter nesse sentido de desenvolvimento industrial e se beneficiar desse momento do estado. Porque a gente tem visto uma usina de biomassa em determinada cidade, o setor leste da celulose, mas e a indústria para Campo Grande? Então, a indústria de Campo Grande ela passa por cuidados. Eu entendo que nós temos que fazer um acordo aí. A prefeita ela tem se manifestado favorável a esse entendimento de inserir Campo Grande nessa rota de desenvolvimento, mas assim, ainda com muita dificuldade, né, Por dos quê? processos avançarem. Então, eu estive com o presidente da Câmara, vereador Pape, buscando já alguns entendimentos da gente avançar em projetos de lei. A ideia é que a gente, cada vez mais, dê sustentação para que as empresas possam vir para Campo Grande. Realmente, Campo Grande ela está fora hoje, ou pouquíssimas empresas, principalmente as médias e grandes empresas, têm hoje a condição de virem para Campo Grande. Nós temos lá um órgão fiscalizador dentro da prefeitura. A prefeitura hoje ela precisa mudar o seu estilo. Da mesma forma que o Estado hoje é reconhecido como um ambiente favorável aos negócios, a Prefeitura de Campo Grande ela é reconhecida como um órgão regulador e fiscalizador. Então, dificilmente você tem a receptividade que o Estado dá para uma empresa na Prefeitura de Campo Grande. E é isso que nós precisamos mudar na Prefeitura. Eu entendo e acredito que nós vamos conseguir, eu tenho insistido nesse projeto, e não podemos desistir, a capital é nossa, né? O Estado é nosso, nós que moramos aqui, nós que vivemos aqui, os nossos filhos estão aqui, então nós precisamos avançar na capital também. A capital é a menina dos olhos de todos que chegam no Mato Grosso do Sul. E nós precisamos de mais emprego qualificado na capital. Mudar o formato da prefeitura para que ela realmente seja um órgão, uma entidade que receba e que dê direcionamento da implantação de um grande projeto. O senhor diz que é um modelo de gestão que cria esse ambiente de negócios, que é uma expressão que se usa muito, né? Desburocratizar, por vezes, ser mais rápido em dar o andamento para os pedidos. Facilitar, né? A prefeitura tem que deixar de ser um órgão regulador. Lá hoje nada pode, né? Tudo é impossível, tudo é difícil. Então nós precisamos quebrar esse paradigma. Então esse é o grande desafio de a gente retomar Campo Grande como uma capital que poderia abrigar grandes e médias empresas, trazendo os melhores salários. Até porque hoje nós temos o chamado funcionalismo público praticamente na capital. E nós temos que dar oportunidade para essas pessoas que busquem trabalhos nessas grandes empresas que estariam estabelecidas aqui. Então, esse ambiente novo de negócios que nós precisamos retomar na Prefeitura de Campo Grande, na minha avaliação. E aí sim, é um pacto. Câmara Municipal e também a Prefeitura Municipal. Então, esse ambiente. E nós temos como copiar. Vamos ver o que o Estado fez, né, para ter esse ambiente positivo. E aí vamos copiar. A Prefeitura tem que copiar, nós temos oportunidades para isso. Eu acho que essa é um grande ponto que pode ser observado com facilidade. Não precisa ser falado pelo Sérgio. Ele pode ser avaliado pelo grupo que faz a gestão na Prefeitura. O que é que o Estado fez que deu certo e o que a Prefeitura de Campo Grande está fazendo que não está dando certo. Por que é que nós não conseguimos evoluir? E aí buscar essas informações que são de conhecimento das duas áreas e também da sociedade. E tem um evento significativo se aproximando, que é essa concretização dessa rota bioceânica. E eu vi que, por exemplo, Três Lagoas já se disse, eu quero ser um hub de logística. Dourados também disse, nós queremos nos beneficiar da rota. Campo Grande também tem que correr nesse sentido, então, né? É um marco temporal aí que demanda uma certa agilidade, né? Isso. Nós, na verdade, estamos muito atrasados. Então, não é de hoje. Então, se nós não iniciarmos logo, e aí poderíamos fazer um pacto aí para avançarmos nesses projetos. A rota bioceânica,
ela precisa, na minha avaliação, de um cuidado muito especial hoje, que é a questão das aduanas. Tá? Eu já não estou mais olhando a obra, eu estou olhando hoje a operação da Rota Bioceânica. E o grande gargalo que nós temos, inclusive é brasileiro e não paraguaio, que são as aduanas funcionarem. Nós temos um caso de Campo Grande, por exemplo, o nosso aeroporto internacional de Campo Grande não opera nem de noite e não opera no final de semana. Isso é o quê? Gargalo aduaneiro. Então nós temos um aeroporto internacional que funciona com limitações de horário e de dias. E a nossa rota bioceânica, como será? Tá? E ninguém consegue resolver. Hoje, a situação da aduana brasileira é um fator muito complicado. Então nós precisamos quebrar esse gargalo, colocar ali uma operação inteligente nos modelos novos de operação. Nós hoje estamos falando de inteligência artificial para tudo. Há 10 anos atrás, ninguém imaginava uma nota fiscal eletrônica. Como é que pode uma nota fiscal eletrônica? Como é que a pessoa vai sair do fax para o e-mail? Tudo é muito rápido, Tudo né? é muito rápido. Então, hoje a minha preocupação são com as aduanas. Feita essa parte, nós temos diversas oportunidades de utilizar a rota. A integração econômica, ela vem por uso da rota. É aí que nós temos que avaliar. Por exemplo, a questão do hub logístico é de extrema importância, porque nós vamos ter ali, no início da rota, grandes containers hoje que serão desovados ali, no Chile. E aí nós temos que trazer e levar essas mercadorias utilizando esses containers. Então nós temos aí uma condição econômica de frete muito positiva. Então os produtos de importação e de exportação terão um ganho muito grande na utilização dessa rota. E nós vamos olhar esses caminhões, essas carretas passarem, qual a nossa participação, em que atividade, em que área. Aí sim eu acho que isso evolui com rodadas como essas, que serão feitas aí a partir de hoje à tarde, né? No evento, né, que vai reunir os países envolvidos. Isso, nesses países, todos os governadores já estão confirmados, muitos prefeitos dessas regiões também já estão confirmados para esse grande encontro da quarta-feira. E eu entendo que é esse o caminho, discutir aqui, discutir lá e avançar nesse projeto de utilização da rota. Então nós temos grande oportunidade, porque os produtos entram no Brasil pelo Mato Grosso do Sul e saem do Brasil pelo Mato Grosso do Sul. Que tipo de negócios nós podemos hoje avançar e olhar, de certa forma, a definição de um projeto de integração e desenvolvimento econômico e social? Acho que temos grandes oportunidades aí. Eu ouvi relatos, enfim, falando que nesse cenário, deste momento, o segmento que mais se beneficiaria da rota seria o transporte de carnes. Eu imagino que grãos minérios não faça muito sentido botar num caminhão para atravessar os Andes, né? Claro. E o senhor acha que mais adiante vão se revelar outros segmentos da indústria que vão se beneficiar? Porque eu acho que produtos in natura não vai ser muito fácil, né? Olha, nós devemos inaugurar agora, em março, o nosso Observatório da Indústria. Tá? Lá nós temos um link de informações dos mais variados, do que sai do Brasil e do que entra no Brasil. E aí sim, que produtos nós vamos passar por esse corredor. Que produtos são interessantes hoje serem utilizados a rota bioceânica. Isso a nível nacional. E dentro desse relatório nós vamos identificar oportunidades para apresentar à sociedade. Então, já está à disposição hoje dos empresários na Casa da Indústria informações preliminares sobre esse projeto. Mas a obra será entregue, acredito que final de março, começo de abril, e aí sim, já disponível para todos os empresários brasileiros e do Mato Grosso do Sul em especial, a base de informação. E ali você vai ver exatamente tudo que se exporta e tudo que se compra do Brasil, e aí você pode segmentar isso, que seriam produtos que poderiam serem, de certa forma, produzidos no Mato Grosso do Sul ou comercializados aqui para atender a demanda. Especialistas apontam que elevar os juros é uma forma de frear o consumo, né? Conter a inflação, enfim. Eu imagino que para quem seja empreendedor, empresário e indústria, enfim, deve ser muito difícil lidar com uma taxa de juros como o Brasil tem enfrentado, né? Isso está impedindo a ascensão de projetos, por exemplo, surgimento de projetos? Olha, eu hoje tenho duas preocupações. Primeiro, qual o teto
de aumento de juros que uma economia suporta. Essa é a minha primeira questão, minha primeira preocupação. Por exemplo, no mundo inteiro, quando você tem uma inflação de 5%, os juros, em média, são de até 50% da inflação, acima da inflação. Então, vamos imaginar o Brasil com uma inflação de 5%, uns juros de 7,5%. Seria a economia mundial. No Brasil é diferente. Tá? Por quê? Anunciado, por exemplo, um aumento de 1 ponto percentual de juros, já se coloca no relatório que no próximo mês, ou possivelmente antecipar a isso, vão subir mais 1%. E nós já temos aí um desenho da área econômica que é 13,5%, 14,5%, 15,5%, 16,5%, 17,5%. Certo? Então, além de represar investimentos, nós estamos trazendo uma conta para quem buscou recursos há 2 anos atrás em juros flutuantes. Nós lá atrás discutimos um projeto com o governo federal e o Senado Federal, e nesse projeto nós identificamos que os juros não poderiam ser fixos e deveriam ser flexíveis, porque acreditamos na base da economia brasileira, com uma projeção de que os juros ficariam em 1 dígito até o final de 2024, e de repente nós observamos aí que houve um descontrole dos juros. Na minha avaliação, essas empresas que buscaram recursos hoje não têm condições de pagar o financiamento. Então, a minha preocupação é com a tomada de recursos que as empresas fizeram, e essa conta vem por decreto. Você imagina que o Copom reúne, aumenta a taxa de juros, e você que financiou, imagine um carro com juro flutuante, a partir de amanhã muda a sua prestação. E a sua renda não. A sua renda não. Então é uma conta a mais. Então, essa é a minha primeira preocupação. Segundo, até onde nós vamos com o juro. Ele já fugiu do controle. Ele já fugiu de uma regra do mundial. Na minha avaliação, o governo utiliza a ferramenta do aumento de juros para facilitar a captação de recursos para financiar a máquina pública, e também para rolar as suas dívidas, sob pena, por exemplo, desses recursos não irem para o governo federal e esses recursos irem para o mercado. Então, no meu entendimento, há um mix aí de intenção de contenção de inflação e busca de novos recursos no mercado. É uma avaliação minha que eu faço e uma justificativa que eu tenho para que esses juros possam estar aumentando. Então, o remédio para a inflação hoje, na minha avaliação, passa por uma conta muito simples. O governo precisa equilibrar as suas contas. Débito, crédito e saldo. Nada mais do que isso. Quando o governo conseguir esse equilíbrio, o Brasil volta ao eixo. E também uma condição muito clara, bobagens. Bobagens públicas é algo que tem preocupado muito a economia e a sociedade e o mundo. Então, toda vez que um líder conversa demais, ele acaba fragilizando alguma atividade ou algum setor. Isso a gente vê que vem acontecendo há muito tempo. Eu vou entrar agora num assunto que eu vi que o senhor tem debatido muito, que é a questão da mão de obra. Primeiro, eu queria perguntar o quanto foi necessário a FIEMES colocar o seu braço de qualificação, que é o SENAI, para atender essa demanda que é relativamente nova de uma mão de obra mais qualificada, mais especializada. Isso significa expandir unidades do SENAI para várias cidades, por exemplo, Inocência, que é uma cidade lá longe, pequenininha, que até então ela não tinha nenhuma demanda relevante na área da indústria, né? Então, é uma demanda grande, por mão de obra e implantação também desses projetos, O SENAI normalmente faz um comitê gestor com essas grandes empresas e, de certa forma, acompanha a realização dessa mudança para um município, como é o caso de Inocência que você citou. Nós já temos aí um comitê de trabalho junto com a Arauco e também já estamos em loco com os nossos containers móveis, dando suporte para essa empresa. Então, são desafios diários que o Sistema Indústria tem para adequar essa região em receber um grande projeto como esse. Eu acho que nós estamos preparados para isso. E na questão que envolve, por exemplo, a busca dessas pessoas, nós devemos assinar amanhã o nosso protocolo aí com o Foro Brasil, do Paraguai, junto com a Superintendência do Trabalho, para que possamos
trazer já pré-selecionados trabalhadores do Paraguai, a princípio será Paraguai, eu pretendo estender isso também para a Bolívia, e a gente buscar também bolivianos interessados, e a gente faria uma pré-qualificação desse trabalhador lá no Paraguai, que seria feito pelo Foro Brasil, dentro da nossa necessidade do Estado. Essas pessoas viriam para cá, a Superintendência do Trabalho receberia isso, nós temos lá uma sala hoje do Senai já preparada, né, para que essas pessoas sejam recebidas no Estado, faríamos a legalização dessas pessoas no Estado e uma pré-seleção em cursos técnicos que o Senai já pode dar suporte e depois encaminharíamos essas pessoas para o mercado de trabalho. Esse é um primeiro projeto, né, que a gente tem aí avançado. Eu queria ainda perguntar, antes de avançar na outra ideia que o senhor tem defendido, por que essa saída e para quais segmentos essas pessoas iriam? Elas não vão, por exemplo, trabalhar na construção civil, por exemplo, dessas fábricas, porque essa é uma mão de obra flutuante, né? Eu vi uma entrevista da ministra Simone contando de quando ela era prefeita de Três Lagoas. Ela falava desse contingente urgente e rápido, né, e volumoso, de 14, 15 mil pessoas para construir uma obra dessa no momento de pico, mas que depois essas pessoas vão embora. Isso que o senhor está pensando em paraguaios e bolivianos seriam para passar a viver aqui e trabalhos contínuos, não só as obras das grandes empresas, aí, das grandes indústrias? Olha, eu entendo que o benefício maior seriam até as atividades comerciais, né, que seriam beneficiadas. Mas a construção civil, com certeza, será um grande player aí de busca desses trabalhadores, mas em diversas áreas, né? Eu entendo que qualquer um poderia, com a Superintendência do Trabalho, buscar levar a sua necessidade. Supermercadistas, por exemplo. Vamos imaginar aí o Grupo Pereira, da rede Forte Comper. Quantos profissionais eles estão precisando para atender a demanda de hoje? Então, ele vai protocolar lá na Superintendência do Trabalho a necessidade, digamos, de 500 operadores de caixa, por exemplo. Então, nós buscaríamos essa condição para atender a demanda empresarial do Estado. Então, nesses convênios, nós vamos buscar oportunidades para a indústria e também para empresários do nosso Estado que têm demanda localizada. E eu deixei por último para o senhor falar, porque, enfim, demanda mais informações. O senhor tem defendido que pessoas que hoje são beneficiárias de programas sociais passem a fazer parte de um projeto que torne ela uma pessoa com uma ocupação formal em médio prazo e que ela saia da área da assistência social para se tornar um trabalhador remunerado e autossuficiente. Eu queria que o senhor explicasse essa sua ideia. Maristela, veja bem, nós temos 203 milhões de brasileiros. Cerca de 60 milhões estão nos benefícios sociais. São números impactantes. O ano passado, o governo federal investiu ou gastou 281 bilhões de reais com esses programas sociais. E nós, num levantamento muito rápido e preliminar, chegamos a 1.400.000 vagas abertas hoje, que inclusive renderiam cerca de 15 bilhões de impostos federais. Aonde é que nós vamos buscar pessoas para o trabalho existente no Brasil? Hoje, eu acabei de citar para você, nós vamos tentar buscar no Paraguai. Ao invés de questionar os benefícios sociais, nós vamos nos aliar a eles. Entendemos que esses 281 bilhões de reais, eles vieram para a economia. Está correto. Eu não quero questionar o benefício, se ele está sendo utilizado politicamente ou de outra forma, não cabe a nós. Mas eu queria e estou tentando buscar, inclusive judicialmente, uma condição para que esse trabalhador, aliás, que essa pessoa, possa ser mantida nos programas sociais e ela possa também trabalhar com a carteira assinada. Então esse é um grande desafio que nós temos hoje. Porque a pessoa, quando ela vem trabalhar com uma carteira assinada, por exemplo, ela já atinge um ganho superior ao que ela tem no benefício do Bolsa Família, por exemplo. E aí ela perde o benefício. Resultado com isso é que essas pessoas hoje estão no mercado informal. Então, o trabalho brasileiro, ele criou um revés do objetivo. Ao invés de você fomentar que as pessoas possam migrar pelo trabalho existente,
elas ficam paradas com o benefício social porque não podem trabalhar, porque perdem o benefício. E aí são as mais diversas áreas que essas pessoas saem por aí nesse mercado informal. Então nós queremos acabar com a informalidade. E aí tem uma janela na lei federal que permite que esses trabalhadores poderiam até 2 anos trabalhar no mercado formal, com carteira assinada, e não perder a atividade, o benefício social. E daqui 2 anos, essas pessoas poderiam elas mesmas falar, olha, minha renda familiar melhorou, minha mulher já trabalha, ganha 2.500, eu já trabalho, ganho 2.500, já ganhamos 5 mil reais na família. Eles, daqui 2 anos, podem migrar ou encontrarmos aí uma solução para que ele saia do benefício. Mas nós geramos uma oportunidade para que essas pessoas possam ir para o mercado formal. O Brasil não pode continuar, de certa forma, avançar na informalidade. E isso é um projeto que eu pretendo hoje judicializar e também discutir no Congresso Nacional, como já discuti com o ministro Marinho, pessoalmente, essa é a nossa proposta. E qual é o eco disso dentro do segmento mesmo que o senhor integra? Assim, federações de outros estados estão abraçando, porque quando vários defendem junto uma mudança, ela tem mais oportunidade de ser ouvida e levada em consideração. O senhor não está indo sozinho, o presidente da Federação de Mato Grosso do Sul, defender isso? Olha, o projeto é meu, como vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, e nós temos o apoio de 27 presidentes de federação nessa proposta, juntamente com o próprio presidente da CNI, o Alban. Então, assim, essa necessidade hoje de trabalhadores, ela é a nível nacional. Antigamente se falava, não, lá no Nordeste tem muita oportunidade, vamos buscar gente no Nordeste. Não existe mais, eu tenho fábrica no Nordeste e eu estou na conta que eu tenho 15% de vagas abertas na minha fábrica de João Pessoa, que eu estou lá há mais de 25 anos. Nós nunca tivemos isso. E quando você olha João Pessoa, ela tem mais beneficiários do programa social do que carteira assinada. Então, nós estamos indo para a informalidade. Então, isso que me preocupa hoje. E o benefício social, ele é uma receita pequena para o trabalhador. Só que o trabalhador ele fica preocupado. O trabalhador não, essa pessoa que está no benefício social. Então, eu não posso enxergar ele como um trabalhador, mas eu quero que ele seja um trabalhador. Então, é esse revés de programa social que nós precisamos construir no Brasil. Veja que hoje as pessoas não casam mais. A maioria junta e faz filho. E aí essa linha garante o benefício social. Então a pessoa mora junto, tem o marido, tem a mulher e tem 3 filhos. Cada um tem um programa. Então a mulher ganha um benefício, o marido ganha outro, mas não são marido e mulher. Então nós temos indicadores já que isso tem atrapalhado a união e também tem gerado divórcios nessa linha, para que garantam aí o benefício social. Então, esse imbróglio já passou da hora da gente avançar. E a única oportunidade que eu vejo é simples. Vamos permitir que essas pessoas possam migrar para o trabalho formal. Vamos tirar eles da informalidade e vamos manter ele na formalidade. Esse é o meu trabalho de defesa, como de todos os 27 presidentes de federação do Brasil. Para encerrar, enfim, eu queria que o senhor me dissesse, e qual é a estratégia de proliferar esse assunto? O senhor falou a palavra judicializar. Eu queria que o senhor explicasse isso. Judicializar o quê? E, em outro sentido, como botar a política para discutir essa ideia? Olha, eu entendo que nós precisamos de um projeto de lei dentro do Congresso Nacional para que garanta a defesa desse projeto, de ele continuar recebendo o benefício e ir para o mercado formal de trabalho. Ponto final. É uma lei simples, na minha avaliação. Que nós não estamos discutindo o benefício, nós não estamos propondo a retirada do benefício, muito pelo contrário, nós estamos querendo que ele mantenha o benefício e possa trabalhar. Ponto final. Então, essa é uma agenda de Congresso Nacional. E a gente sabe, em muitos casos hoje, o Judiciário vem sendo mais rápido do que o Congresso Nacional em respostas a projetos. Isso é muito claro para o Brasil hoje, porque você vê grandes temas hoje que deveriam ser discutidos no Congresso Nacional, estão sendo discutidos no Judiciário. Cada vez mais você vê a manifestação do Judiciário em assuntos que o Congresso deveria ter executado. O Congresso faz leis, a Justiça executa. Quando o Congresso não faz leis, o Judiciário ocupa esse vazio. Cria as leis. Essa é a preocupação. O Judiciário no Brasil está fazendo leis. E isso que tem prejudicado o país. Mas o que o senhor pensa em judicializar? Judicializar o quê? A proposta.
né? Eu já discuti com alguns ministros do TST e também com alguns desembargadores aqui do TRT, né? E a ideia é que a gente avance nessa proposta dentro do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu entendo que nós temos ambientes para isso, até porque temos alguns modelos que foram utilizados já na colheita da uva e também na colheita do café, aonde foi feito um acordo, inclusive com a participação do Ministério Público, de que esses trabalhadores teriam os seus direitos garantidos dos benefícios sociais e poderiam, por exemplo, trabalhar na colheita desses dois segmentos do agro. Então, temos aí já um case para que a gente possa tentar ampliar no mesmo modelo para atender a demanda, principalmente da indústria. Tá certo. Presidente, eu queria agradecer, então, a vinda do senhor aqui para debater com a gente e torcer para que haja mais empregos, né, formais, enfim, que haja mais desenvolvimento econômico, né, em Campo Grande e nos municípios do interior também, né? Olha, a gente tem muito emprego, né? Eu tenho muitas vagas abertas de qualificação profissional, cerca de 200 atividades hoje podem ser construídas, está no site do nosso Senai, a maioria delas gratuitas. Nós temos aí 75% de gratuidade no Senai. E eu tenho, com muita dificuldade, chegado a 25%, porque mesmo os beneficiários de programas sociais não têm buscado a qualificação. Eles poderiam, nesse tempo que estão, de certa forma, parados, buscarem a qualificação, mas mesmo assim nós estamos com dificuldades. Nós temos aí agentes da qualificação batendo na porta das pessoas em busca de qualificar essa gente. Então elas podem, isso dá para dizer para quem Com estiver certeza. acompanhando, que entrando no site do Senai elas vão ver oportunidades de qualificação. Não só de trabalho, como de qualificação profissional, que a grande maioria delas são gratuitas. Temos aí hoje cerca de 150 containers, sala de aula, que podem ir em qualquer cidade do estado, né, em busca dessa qualificação profissional gratuita. Né? Bastam as pessoas quererem. E aí volta a preocupação. Na hora do cadastro, a primeira pergunta que vem é no Senai: se eu fizer essa qualificação, eu posso perder o benefício social? Veja que isso tem uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Então é a primeira pergunta que eles fazem. E aí você fala que não, porque muita gente imagina que o Senai, ou o SESI, ou o SESC, ou o SENAC, ou o SENAR, o Sistema S como um todo, eles são órgãos públicos. E, na verdade, não são órgãos privados. Eu, por exemplo, sou eleito pelos industriais do Mato Grosso do Sul. O FEComércio o presidente da FEComércio é eleito pelos empresários do setor comercial, assim como do agro, assim como do transporte e assim por diante. Então, as pessoas, de imediato, imaginam que um Senai ele é público e que no cadastro ele já perde o benefício. Então, essa é uma outra grande dificuldade que a gente tem na qualificação profissional. Tá certo. Então, queria agradecer de novo, senhor, por ter participado aqui do podcast. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Maristela. Eu queria deixar um abraço a todos, dizer que aproveitem as oportunidades do novo Mato Grosso do Sul, um estado pujante, um estado alegre, um estado receptivo a bons negócios, e o resultado já está aí. É uma questão de percepção e avaliação do que é que está acontecendo no estado. Comecem pela valorização imobiliária, que é o que mais impacta, né, a sociedade, e a pessoa muitas vezes já fala: como é que eu vou ver? Oportunidade de emprego, oportunidade de qualificação, melhoria, por exemplo, de comercialização de imóveis, enfim, o estado vem avançando, isso é dado, não existe falácia, são números reais que estão aí na casa de cada um. Um abraço para vocês todos, muito obrigado pela oportunidade.